Você vai repetir para alguém aí do seu lado. Mais uma vez, fala, você está pronto? Então o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês é este: chega de poréns. Diz pro outro, diz pro outro. Chega de poréns. Pode sentar, pode sentar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do pastor José Luiz, meu pastor amigo, com a sua esposa. Pastor não, bispo, desculpa. Todo bispo é pastor. Todo pastor é diácono. Todo pastor é cooperador. Eu quero agradecer, eu de fato errei, que demorei em vir aqui. E eu devo gratidão a Deus pela vida de vocês. Eu já tive a oportunidade de ver o pastor, a pastora Marlene. Mas eu quero agradecer a vocês, e muito atrasado, muito. Mas alguns anos atrás, quando o Senhor recolheu a minha primeira esposa, essa igreja me ajudou e ficou na minha mão uma lista, eu a tenho comigo ainda até hoje, com o nome de pastores, de amigos que se manifestaram e me ajudaram. E entre os nomes está o pastor de vocês, o pastor José Luiz, em nome da Igreja Exército de Deus. E antes de eu ministrar, eu quero que você veja uma coisa. Esse moço me lembrou Fernandinho. Veja uma coisa. Nós que pregamos somos servos de Deus, como é o caso de muitos irmãos aqui. Então somos servos de Deus. Mas no reino de Deus, algumas pessoas se dispuseram a ir ao campo de batalha. E em um momento como o que, no caso, eu vivi, as expectativas, a ideia de frustração muito grande, e tudo vem passando. Mas quando chegou na minha mão a lista, aquela lista que eu nem sabia que existia, ela foi com um respaldo de Deus. Eu ainda não tive a oportunidade de falar isso com o pastor, com a pastora, já falei isso para algumas pessoas, mas foi como um respaldo de Deus. E a Bíblia diz assim que esta é a verdadeira religião, quando você se propõe a ajudar, a suprir, e por diversas ocasiões e situações eu tive condições de fazer, mas naquele momento eu estava numa condição onde eu precisava ser ajudado, e os irmãos me ajudaram de uma forma toda especial. Então, primeiro pedindo perdão, depois agradecendo pela sua vida, as pessoas que de uma forma direta ou indireta contribuíram e na minha vida foram como ajudadores. Eu agradeço a Deus muito pela sua vida. E essa é a minha parte pessoal, tá bom? Agora eu vou deixar, porque eu quero compartilhar com você uma palavra, e isso eu quero fazer como profeta, como ministro da palavra de Deus. E para isso é óbvio que implica em uma seriedade, em um cuidado, porque o que nós vamos falar aqui, o que vamos ministrar, deverá repercutir na sua vida de uma maneira direta ainda por esta semana. Eu oro a Deus para que em cada uma das situações que foram citadas aqui possam alcançar pessoas. O tema de cheio de poréns. Eu tenho dois textos na Bíblia para ler com vocês, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. E eu quero fazer em 2 Reis, capítulo de número 5. Esse texto é muito conhecido da igreja, muito utilizado em campanhas. Quem não já deu 7 mergulhos no Jordão? Todo crente já deu os mergulhos. Mas no versículo de número 1 diz assim
assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Quem está lendo? Quem está lendo, diga eu. Então complete a frase aí vocês. Eu vou parar aqui, ó. Ele era herói de guerra. Ele era herói de guerra. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Geralmente, inclusive comigo, aconteceram várias vezes. Eu fui apresentado a esse texto. A primeira vez que eu conheci esse texto, ele me apresentou a pessoa do profeta Eliseu. E ao me aprofundar na minha relação de amizade com Eliseu, eu descobri valores excelentes. Eu descobri algumas verdades fortes e que podem ser aplicadas na nossa vida hoje. Eu descobri, por exemplo, que Eliseu, como já disse o pastor, não apenas aceitou decidido o ministério de profeta, como abriu mão de uma série de condições, mas principalmente viveu uma fase de transição tremenda na questão profética de Israel. Eliseu é o sucessor de um ícone, de um nome lembrado inclusive por Jesus, e que ainda hoje é a expectativa do povo judeu, Elias, melhor dizendo. E Eliseu sucede este homem, vem após Elias. Mas Elias, com toda a sua capacidade e potência de profeta, deixou algumas marcas muito fortes. E Eliseu assume o ministério no lugar de Elias e se propõe a fazer uma coisa que é um diferencial. E eu aprendo aqui que Deus conhece a sua real condição, que Deus conhece a sua personalidade, que Deus conhece a sua linguagem e que Deus se utiliza disso na sua obra. E nós sofremos muito quando uma liderança é trocada, porque eu acredito que quando a mão de Deus está envolvida nesse negócio, quando há uma troca de liderança, preste atenção, Deus não troca 6 por meia dúzia. Deus não troca 6 por 4. Quando Deus assume o controle de uma situação para a mudança, geralmente é no mínimo uma troca de 6 por 7. 6 por 8. 6 por meia dúzia não. Porém, a ideia, a maneira como Deus faz isso, é que me constrange. Porque eu sou limitado na minha condição de entender os projetos e a extensão dos projetos de Deus. Mas quando nós olhamos, quando nós conhecemos o ministério de Eliseu, nós descobrimos que havia uma ruptura muito grande, porque Elias assumiu de forma arbitrária e com certeza autoritária, porém, com necessidade, todo o controle do ministério profético. E quando Eliseu assumiu esse ministério, Eliseu abriu as portas. Mas havia em Israel, porque o excesso de autoridade causa isso, havia em Israel um grupo de pessoas que não se aproximavam mais dos profetas, ficavam nas beiras, ficavam de longe e faziam comentários. E nós percebemos essa desordem quando Eliseu está iniciando seu ministério e um grupo de pessoas sai e zombam do seu ministério, não respeitam a sua autoridade, criticam-no e fazem menção ao ato acontecido com Elias, dizendo:
sobe você também. Sobe, Carlos, vai embora. E aí então Eliseu assume com autoridade e inicia o seu ministério sendo protegido pelo Senhor, porque libera sobre eles uma palavra e o Senhor dá a esta palavra sustentabilidade, cumprindo imediatamente o que Eliseu havia dito, amém? Mas a Bíblia ainda nos diz que Elias deixou fortes marcas, e Eliseu agora vem e parece-me que abrindo o coração para esse novo processo, onde a comunicação começa, e as pessoas estão interessadas em conhecer, em saber como funciona o ministério da profecia. Eles começam a interagir com o profeta, e a Bíblia diz assim que a escola de profetas cresce a ponto de não caber pessoas. E aí nós começamos a acompanhar traços da personalidade desse profeta, que há uns tempos atrás ordenou que ursas destruíssem aquelas pessoas, mas agora, em um momento difícil dos seus alunos, ele está presente, e quando esses alunos se perdem e veem que uma chave emprestada caiu na água, Eliseu não ordena que morram, Eliseu interage a fim de ajudá-los. Essa parte que eu estou dizendo para você, eu digo porque há pessoas que vivem exatamente com estes poréns. O que eu faço? Como eu faço para exercer a minha liderança à altura daquele que estava antes de mim? E eu tenho um conselho de Deus para você. Você não será pai como seu pai foi, você não será pastor como seu pastor, você não profetizará como aquela pessoa que profetizou para você, você não evangelizará como alguém evangelizou para você. Por quê? Porque você é um indivíduo, e ninguém melhor do que Deus conhece isso e sabe dos teus valores individuais. Isso te faz uma pessoa diferente de todos os mais de 6 milhões de pessoas que existem. E quando Deus levanta você, e quando Deus escolhe você, Ele sabe que você tem alguns detalhes peculiares e, se necessários, únicos, que deverão ser usados para que esta obra aconteça. Então, quando você ofertar, tire o olho da oferta do irmão. Mas eu vou ofertar isso tudo? Ninguém nunca ofertou. Irmão, Deus te chamou, que Deus sabe que você pode. Quando você for adorar a Deus e levantar as suas mãos para adorar, mas ninguém está adorando, mas se o Senhor te chamou, é porque Ele sabe que você pode. Quando você chegar na igreja primeiro que todo mundo, mas só eu chego cedo na igreja, por isso o Senhor te chamou, para você ser o primeiro. Alguém tem que ser o primeiro, e se você é a pessoa que tem essa marca, não se faça de rogado, adore a Deus com o máximo do que você tem, porque Deus sabe o quanto você tem. Deus sabe o seu potencial. Algumas pessoas não têm nenhuma condição de adorar a Deus hoje com seus extremos, mas aqui existem pessoas que, se tiverem que pular, saltar e correr mais de 20 vezes esses corredores, elas correrão, e Deus sabe que você está aqui. Mas a Bíblia, ainda nesse texto, me apresentou uma outra pessoa. Conhecer Eliseu foi muito bom. Existem lições que ele nos ensina aqui, violentas, poderosas, mas ela também me apresentou uma menina anônima que foi levada como escrava para a casa do general do exército da Síria. E aí então aparece no cenário, primeiro, por causa da menina anônima, o general da Síria é lembrado até hoje, inclusive hoje aqui, não por causa das suas conquistas. Ele não está sendo lembrado aqui nessa noite porque ele era o herói da Síria. Ele está sendo lembrado aqui nessa noite porque alguém se compadeceu dele, e esse alguém não tem nome. Esse alguém não pode ser de fato lembrado e citado, porque é uma menina anônima. E eu aprendi que a história de algumas pessoas, inclusive de algumas que estão aqui, é uma história muito bonita, é uma história de sucesso, é uma história de alegria. Você tem aqui hoje o privilégio de dizer: hoje eu estou bem, porque existe alguém, talvez
com essa pessoa? Que interesse eu tenho de dizer para ela, Jesus te ama? Eu não tenho nada a ver com o problema daquele homem. Por isso, Naamã está sendo citado aqui, porque uma menina com um coração cheio de amor não pensou como você. E aí eu olho para a Bíblia e consigo imaginar uma cena. Eu quero tentar transmitir isso para você. Primeiro, os dias eram diferentes dos nossos, a condição daquele homem era diferente da sua. Aquele homem provavelmente tinha na sua casa uma série de troféus ou de marcas de conquistador. As pessoas que passaram a porta da casa de Naamã balançavam a cabeça, os filhos, e diziam: homem bom, homem bom. Mas dificilmente entravam na sua casa. Os empregados que trabalhavam na casa de Naamã provavelmente o serviam por medo, por respeito, mas não tinham condições de ter com ele um afeto. E no momento oportuno, a Bíblia não diz, é eu quem imagina, é eu quem quero dar sentido a isso. Talvez de manhã tomando café, talvez à noite jantando, talvez na hora de um almoço, ou quem sabe depois de chegar de uma grande condecoração do palácio do rei da Síria, que o aplaudiram, que o ovacionaram, e as pessoas gritaram o nome de Naamã pelas ruas, porque o rei ordenou que ele fosse aplaudido. Aplaudam ao nosso general, porque nós conseguimos mais uma vitória. Naamã é um homem especial. E aí Naamã entra na sua intimidade, senta-se talvez no seu sofá, e aí então curva a sua cabeça, olha para o seu corpo, ao tirar as suas roupas, e começam a aparecer as marcas da lepra. Toda a glória e todos os gritos que existiram se foram. E aí talvez a esposa de Naamã, diferente de algumas esposas do século XXI, se aproxima de Naamã e diz: não fique assim, meu amor, você é um homem tão especial, você é uma pessoa tão elegante, tão séria, você é um general excelente, você é um homem que nos trata tão bem. Eu quero abrir esse parênteses para aplicar isso a você. Como tem sido o seu dia a dia, quando os poréns começam a aparecer na vida do seu esposo ou da sua esposa? Quando ele chega em casa depois de um dia de trabalho, depois de uma correria tremenda, ou quem sabe a esposa, depois de lavar, de passar, de cozinhar, de limpar, de cuidar dos filhos, ela está exaurida, cansada, com uma enfermidade. Como é que você trata os poréns da sua esposa? Por muitos anos eu só vi a lepra de Naamã. Por muitos anos os meus olhos só estiveram focados nas feridas físicas de Naamã. Por muito tempo eu preguei sobre a cura dessas enfermidades físicas, mas em determinado momento o Espírito Santo me fez entender o sentido desse momento, quando Naamã ouve alguém da sua intimidade dizer: você é um excelente guerreiro, você é um excelente pai, você é um excelente senhor, você é um excelente patrão, você é um excelente marido. E quem sabe Naamã de cabeça baixa olha e diz: porém leproso. Tantas qualidades. E aí o dicionário diz que porém é uma preposição que denota uma restrição, e que quando ela aparece, ou porém, ou todavia, ou mais, ela deve ter um peso muito forte
Os patrões possuem poréns. E alguns desses poréns aparecem nas piores horas da nossa vida. Algumas pessoas estão exatamente como estava Naamã, no auge das suas conquistas, subindo, como disse o meu amigo pastor Eduardo, ao ápice, ao cume, ao topo, mas são paradas pelo poder do porém. Essa palavra que marca a sua vida. E quando eu entendi isso, eu pude perceber, captar o tamanho do amor dessa menina anônima, que provavelmente ouviu que o seu Senhor, que provavelmente também comandou o exército da Síria, quando dominou, quando destruiu, quando foi à cidade aonde ela habitava e separou ela dos seus pais. E o coração dela foi tocado por esse porém. Quantas pessoas perto de nós compartilham os seus poréns? Aquelas pessoas que às vezes dizem: pastor, o senhor está vendo eu cantar? O senhor viu como eu cantei? Eu dei tudo de mim. Eu saltei, eu pulei, eu gritei. Mas eu quero te falar que eu estou aqui nessa noite e eu tenho um porém. O senhor sabe o meu casamento, que parece que está tudo lindo, está tudo belo, mas meu casamento tem um porém, pastor. Sabe os meus filhos que se vestem tão bem, que andam para cima e para baixo, e que alguns pais olham e dizem: como eu gostaria de ter filhos como este. Os meus filhos têm porém. Sabe os meus sonhos? Em algumas ocasiões eu os apresento a Deus, mas para eles se realizarem, existem poréns. Mas eu venho como profeta de Deus, fazendo alusão às palavras do profeta Ezequiel, que disse: eu vi um rio sair do trono de Deus. Esse rio invadiu a terra, atingiu as águas do Jordão e foi até onde estava o Mar Morto. E por onde esse rio passou, a vida chegava. Os lugares ermos passaram a viver felizes, porque o rio que vinha de Deus, ou melhor, que saía de dentro do santuário, invadiu essas terras. Eu quero dizer para você que está aqui sendo confrontado por alguns poréns, você que ainda hoje, nesta noite, teve um conflito duro com um porém. Alguém talvez tenha olhado e tenha dito: eu tenho carro para ir à igreja, eu tenho condições de chegar à igreja, porém o meu coração está amargurado porque a minha família não vai comigo. Outros talvez disseram: a minha família vai, nós iremos juntos, porém eles não vão com a roupa que eu gostaria que fossem. Quantos de nós somos confrontados por esses poréns? Ainda me lembro de ocasiões da minha e da sua e da vida de quem ora, que as nossas orações são 40 minutos de oração, talvez, 1 hora de oração, e 40, 50 minutos são confrontando os nossos poréns. Porque você sabe que sem santidade não dá para estar na presença de Deus. Você sabe que, além de ser formado em iniquidade, alguns poréns que você tem, eles se apresentam ao longo do dia. E quando chega a noite, na hora de adorar ao Senhor, os poréns aparecem. As pessoas dizem assim: você canta muito, mas lá dentro você diz: porém, os meus lábios estão impuros. Alguém diz: como você fala bonito, e aí você diz: porém, os meus olhos estão manchados. O seu raciocínio é rápido, e aí você diz: porém, a minha mente, ela permeia pelo caminho da iniquidade e da promiscuidade. Quando você curva-se para orar ao Senhor, você é amarrado por estes poréns. Eu conheço homens que foram como Naamã, homens que eram aplaudidos na empresa porque eram excelentes profissionais.
que podemos viver. Oh, aleluia. Alguém diz para você: você tem filhos maravilhosos, você poderia abraçá-los, você poderia sair com eles no final de semana, mas lá dentro de você existem alguns poréns traumáticos. Você diz: eu cumpro com as minhas obrigações, mas quando eu tento abraçar os meus filhos, há um porém que cresce na minha vida. Esse porém é o maltrato do meu pai, é a condição difícil que eu vivi a minha infância. Mas nesta noite eu quero dizer em tom de música: existe um rio de Deus para você mergulhar, e para que esses poréns desapareçam junto com as lepras que te marcam a vida. O resultado dessas doenças físicas que já te impedem, que já te atrapalham de receber os louros de algumas conquistas, estão todos por detrás de alguns poréns. Mas a palavra do Senhor diz que aquela mulher foi tocada pelo porém de Naamã. Eu quero compartilhar com vocês a dificuldade que temos de encontrar alguém para compartilharmos os nossos poréns. Ainda há poucos dias eu brincava dizendo que algumas pessoas sofrem com seus poréns, e quando compartilham com poréns com as pessoas erradas, é um perigo. Aí você tem uma moça que quer casar e diz assim: pastor, ora por mim, eu já estou ficando titia na igreja. Aí você começa a falar: Jesus, prepara o casamento dessa moça. E aí alguém desperta, meu amor, e aí diz assim: nossa, como ela é bonita, nossa, como ela é legal. Essa aqui é a parte da brincadeira, meu irmão. Mas as perninhas dela é tão fininhas. A mulher tem um cabelo esticado que é lindo, porém diz que eu mentia. Nossa, aquele moço canta muito, porém barrigudo, já nem casou. São alguns poréns físicos que aparecem na nossa vida, mas vamos falar de outros poréns, do conflito que às vezes temos, porque um dia compartilhamos com alguém e alguém guardou seus poréns na manga. E aí quando alguém comenta e diz assim: nossa, estou gostando daquela pessoa, cuidado, hein, ela tem um porém. Falar para você uma coisa: eu conheço um porém dela que é forte. A linguagem da missionária Ana, ela tem um babado que é louco. É um porém. Quantas pessoas estão servindo a Deus, mas estão sendo perseguidas pelo seu porém? Está na igreja servindo a Deus, adorando ao Senhor, e diz: Jesus, eu quero fazer a tua obra. E aí eu não quero dizer que é o caso dessa igreja, mas eu estou ministrando a palavra de Deus. Isso pode te alcançar de uma forma ou de outra. O corpo de obreiros se reúne e diz: irmão, vamos separar aquele irmão para servir a Deus. Alguém se levanta assim: pastor, cuidado, hein? Ele teve um porém há 5 anos atrás, já não lembra? Camarada é bom, é obreiro, chega cedo, ora muito, canta bem, é ofertante, é dizimista, mas ele tem um porém, pastor. Isso tem que te deixar, meu irmão. Isso tem que sair da sua vida. Oh, e aí o apóstolo Paulo disse que existiam alguns poréns na vida dele. Ele disse: esses poréns que existiam comigo me serviam de tratamento. E um dia eu fui orar e disse ao Senhor: retira de mim esses poréns. E aí o Senhor disse para mim assim: a minha graça te basta. Você vai ficar com esses poréns, porque esses poréns te limitam. Esses poréns te deixam contido, porque você não pode ir além dessas limitações. Mas abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, assim como o teu labor, a tua perseverança, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos
Tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha aí no versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a prática do primeiro amor. Percebe como um porém é importante? Como às vezes nós vamos perdendo a nossa comunhão com Deus por causa de um porém. É um detalhezinho que às vezes parece que passa imperceptível, é meio que invisível, pastor, é um sujeito oculto na minha frase. E o Senhor pegou a igreja de Éfeso e disse assim: eu sei que vocês são bons, eu não abro mão de reconhecer as tuas qualidades. É como se Ele estivesse dizendo para mim e para você aqui nessa noite: eu sei que você é um bom obreiro, eu sei que você é um bom pai, eu sei que você é um bom funcionário, eu sei que você é um bom patrão, eu sei que você é um bom crente, eu sei que você é um bom amigo, mas você tem poréns. E esses poréns me incomodam, esses poréns atrapalham o nosso relacionamento de íntima santidade. A impressão que eu tenho é que alguns poréns limitam a tua condução espiritual. É como se você pudesse ir apenas até este lugar. O nosso pastor fez menção de um porém que é um princípio na palavra de Deus. Você pode plantar, você pode ter uma maior extensão territorial totalmente coberta de plantação, e você pode colher o que você plantou. Mas se o inimigo resolver te atacar, e aí ele virá para atacar, e você clamar pelo socorro do Senhor, e você pedir ajuda de Deus para que guarde aquilo que você está colhendo, aí então ele dirá: ei, eu sei que você semeou, eu sei que você plantou, eu sei que você colheu, porém você não confiou a mim a parte daquilo que deveria. Eu não posso comprar a sua briga, não posso brigar com você. Por que o Senhor não pode brigar esta briga comigo? Porque o mundo espiritual não é como o palácio do Planalto. Há um tribunal no céu que não é feito com as leis que os homens burlam. Quando Deus libera uma palavra e um decreto, este decreto é eterno, e Ele não volta a sua palavra. E Ele disse: eu posso parar o cortador, eu posso parar o livrador, eu posso parar o devorador, porém vocês precisam confiar em mim. E confiar em mim nesse contexto não é apenas orar. E se olharmos para outro contexto, tirarmos os nossos olhos dessa ótica, nós teremos umas outras coisas tremendas. Aquelas pessoas que dizem: eu vou à igreja, eu sou crente assíduo, e eu preciso agora de uma bênção especial, sobrenatural, que está gerada lá no mundo espiritual. E aí então o Senhor diz assim: mas eu tenho um negócio contra ti, há um porém contra ti, você não respeita a autoridade que eu instituí sobre a tua vida. E a Bíblia diz que por um pequeno momento Naamã quase volta para a sua casa com os seus poréns. Quase que ele volta leproso, e com este porém, graças a Deus que Naamã tinha ao seu lado amigos. Por favor, procure um amigo aí agora do seu lado e diga para ele: me ajude a resolver com Deus os meus poréns. Me ajude a me achar, a obedecer, a seguir a palavra do Senhor, os decretos que Ele enviou sobre a minha vida. É por isso que às vezes
aleluia. Não é, né? Eu quero que alguns poréns caiam. Todos os dias nós ganhamos com os nossos poréns. E hoje o Senhor nos reuniu aqui para dizer: este porém da tua vida vai acabar. Essa marca negativa da tua vida, que é um porém que impede que as pessoas vejam o seu talento e os seus verdadeiros valores, será derrubado. A forma negativa como as pessoas se levantam para enfatizar os teus poréns, em nome de Jesus, isso hoje precisa terminar. Essa conversa dura que nos acompanha, essa é a parte mais difícil de se falar. Conflito que nós temos ao fim de cada culto. A palavra foi liberada. Como disse o pastor, soprou um vento de revelação, mas o vento só foi para o lado norte da igreja, e você ficou do lado sul, e ninguém te viu, ninguém revelou você. E aí você volta para sua casa, ao invés de resolver um porém, aparece mais um. Pastor, isso precisa acabar. Eu preciso estar resolvido com Deus. Eu preciso acabar com isso. O inimigo tem usado este porém da sua vida para te machucar ao longo do tempo. E agora eu estou terminando, eu quero ser detalhista com alguns poréns que incomodam-me. Como pregador da palavra de Deus nesse momento, eu quero falar para você. Algumas pessoas estão querendo servir a Deus, porém ainda são viciados. Fumam, bebem, têm alguns hábitos contrários. O que eu faço, pastor? Atente para a direção que Deus está te dando. Mergulhe, vá em direção àquilo que é inevitável, aquilo que não tem cara de bom, porque o que Deus tem para mim, o tratamento de Deus para mim, nem sempre é excelente. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, aí sim, eu fazia coisas de menino. E quando eu era menino, eu dizia assim para minha mãe: esse neném aí eu não quero. E a corria atrás de um xarope doce, né? Porque senão eu não tomava. Por favor, diga para o seu irmão: você cresceu. E sabe o que aconteceu comigo quando eu cresci? Eu cheguei lá no hospital e o médico disse assim: leva ele para a enfermaria, ele vai tomar essa injeção. E aí eu me lembro desse dia, pastor. Eu disse: eu não quero. E aí o meu disse assim: a BZ está assim, desce a calça e toma a injeção. Pastor, eu quero ser curado, mas há uns porém, meu irmão. Pastor, eu quero minha família toda reunida na minha mesa. Deus precisa curar os teus porém. Pastor, eu quero meu ministério restaurado. Deus precisa tirar os teus poréns. Os meus poréns. Mas que bom que existe o rio. Que bom que existem amigos. Pessoas que geralmente o Senhor coloca do nosso lado para nos dar a última palavra de ânimo. E quando orarmos aqui agora, oraremos de modo incisivo e impetraremos sobre a tua vida uma palavra de bênção. Pediremos ao Senhor que libere o teu caminho para que as coisas boas cheguem. E as coisas boas não são dinheiro, não. Coisas boas são amigos bons, verdadeiros, que saia de perto de você os hipócritas, os mentirosos, aqueles que te adulam, mas não tem coragem de dizer para você: a tua vitória está em mergulhar nesse rio de água barrenta, mas a tua história vai mudar. Se eu disser para você que a tua vitória está em abandonar algumas práticas viciosas para que Deus possa verdadeiramente confirmar a tua vida, e se eu disser para você que
céu fica preto, parece que fica tudo escuro, a minha oração pesa, as minhas costas doem, eu não consigo ultrapassar esse limite. Algumas vezes chegamos a dizer: pastor, tem uma barreira que o inferno fez. E às vezes não é não, às vezes são os anjos quem fazem. E sabe por que fazem? Para te proteger, meu irmão. Os anjos te protegem e dizem: daqui não é bom você passar, para aí, porque se você avançar, você vai se arrebentar, meu filho. Agora não, se você passar nesse nível, na condição que você está, com esse monte de porém, você se arrebenta, volta para o Jordão, se limpa primeiro, para depois você voltar e invadir a sala do trono de Deus. Quando eu vou falando, parece que algumas palavras vão sendo mastigadas aqui na minha boca. Eu aprendi com a Bíblia Sagrada. No livro de Zacarias, o Senhor disse assim: Zacarias, eu não sou como o homem Zacarias, eu não desprezo as coisas pequenas, eu gosto dos pequenos começos, eu presto atenção nos detalhes, eu atento para a oferta da viúva, eu ouço o clamor solitário de um cego, eu vou em direção a uma viúva desprezada da cidade de Naim, porque eu gosto das coisas pequenas. E se Deus olha para você e diz: eu vou te dar isso, é pequeno, mas sou eu quem estou te dando. Faça assim, meu irmão. Pode não ser muito, mas vem de Deus, é valioso, não é bijuteria, não é do Paraguai, é coisa boa. Deus tem algo bom para você. Mas diga para o irmão: mas não é grande. Só um porém. Ai, pastor, que estranho. Elias, amigo de Deus, companheiro do Senhor, curvou-se, colocando o rosto sobre as suas pernas, e ao levantar-se cheio de fé, disse ao seu moço: e aí, tem alguma coisa? Nada. E ele retoma a sua trajetória. Ao término de 7 sucessivas vezes, o moço volta e diz: tem, porém é pequenininho, é só uma nuvenzinha. Preste atenção, tudo começará pequeno. Fique em pé, fique em pé. Por onde nós começamos? Ou podemos aplicar essa palavra? Por onde começamos, pastor? Começaremos pela família. Pela família. Reuniremos a família. Chamaremos para perto a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o filho, a filha. Pastor, o que eu estou esperando é uma providência muito grande de Deus. Pois é, meu irmão, vai começar na sua família. Porém, precisa começar aí. Deus não pode te dar muito se você ainda não estiver com esses poréns desfeitos. Ele é um bom obreiro, porém é um mau marido. Ele é uma mulher de Deus, porém uma péssima esposa. Ele é um menino abençoado, porém um péssimo filho. Ela é uma moça de Deus, porém uma péssima filha. Vamos acabar com esses poréns. Que o Espírito de Deus traga aos nossos corações temor, obediência. Isso começa dentro da nossa casa. E pode prestar atenção em receber essa palavra e buscar viver aí nesta semana. Pastor, é uma pequena nuvem. O negócio que eu estou esperando é muito grande, pastor. E o que o Senhor está me dizendo é apenas uma pequena nuvem. Mas comece aí. Quando você respeitar esta mulher,
quando você respeitar este homem, quando você amá-lo como você um dia diante de Deus queria fazê-lo, quando você corresponder a essas expectativas, alguns porém cairão por terra. Quando isso começar a ser desfeito, coisas grandes acontecerão. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Oh, Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor encontrou, porém, em quase todas as igrejas da Ásia. Mas eu fico feliz com a linguagem de Deus, viu, meu irmão Fabio? Primeiro o Senhor elogia, pastor. Primeiro o Senhor massageia o ego de todos os anjos que estavam nas igrejas da Ásia. Estou gostando de você, que você não gosta dos falsos profetas. Estou gostando de você, que você está sendo fiel um pouco. Eu estou gostando de você, porque você guarda a minha palavra. Ah, todavia, porém, em algumas horas da minha sua vida é assim que acontece. Deus não me joga, Deus não está jogando terra nos seus olhos. Deus nos elogia, porque Deus sabe dos seus valores. Deus sabe o quanto você é bom, hein? Deus sabe que você de fato merece as honras de um general. Você merece os louros de muitas batalhas que você já lutou. Você é um homem guerreiro. Você é um homem que acredita nos seus sonhos. Você é um homem que trabalha duro, é esforçado. Mantenha a sua palavra. Pastor, meu nome está no SPC, mas eu não gosto disso. E Deus sabe que por você não estaria, mas o negócio ficou feio. Você é uma mulher séria, é uma mulher honesta. E Deus sabe isso, minha irmã. Mas a crise assolou, a crise chegou. E a frieza alcançou teu coração. O Senhor sabe. Não tenha vergonha agora de falar ao Senhor o seu porém. Oh, aleluia. Eu me lembro do pastor David Yong-Chu. Ele estava com o seu ministério crescendo, pastor Luiz. Mas ele tinha um porém. E ele sabia que lá no fundo do coração dele, ele escreveu, ele se aguentava ver as pernas de uma mulher. Quando eu ministrava a palavra de Deus, eu estava dirigindo o culto. Quando as irmãs subiam ao púlpito, ainda que eu dissesse não, os meus olhos faltavam liberdade, disse ele. Ah, como nós temos os poréns. E ele disse, mas um dia eu resolvi encarar isso. Eu resolvi enfrentar esse porém em frente. E não foi fácil. Ei, o seu porém não será vencido com o grito que eu der, não. O seu porém será vencido com a oração que você vai fazer ao Senhor. Ele disse, eu entrei na presença do Senhor e fui orar. E eu esperei que o alívio de Deus viesse sobre a minha vida, para que eu pudesse entender o sinal da cura. E ele disse que horas e horas depois, nada. Mas ele continuou orando. Essa é a minha dificuldade. Essa é a dificuldade do jeitinho brasileiro de adorar a Deus. Nós não queremos. Nós entendemos que estamos fazendo pizza nos momentos de adoração. Achamos que apenas palavras lançadas ao vento aniquilam os nossos poréns. E é por isso que temos muitas pessoas que ao saírem da casa do Senhor, os seus olhos estão fechados. Amanhã, quando ele vai trabalhar, ele falta quebrar o pescoço lutando. Pastor, eu não quero olhar, eu não quero olhar, eu não quero olhar. Quando o camarada joga fumaça do nariz dele, ele diz, eu não quero fumar, eu não quero fumar, eu não quero. Você precisa encarar a realidade. Você precisa abrir o seu coração. Meu Deus!
Diga, o Espírito Santo. Mais uma vez, o Espírito Santo. Paulo disse que é Ele, o Espírito Santo, quem vem e traz a nós a comunicação. Ele vem e diz assim: ei, acabei de sondar as profundidades de Deus. Eu acabei de vir de dentro das entranhas do Deus eterno, e eu tenho um negócio bom para te dizer. Ele limpou as tuas lepras e tirou os seus poréns. Quando ele ouviu essas palavras, o Espírito Santo disse a ele: você foi limpo. O Senhor tirou essa mancha da tua vida. E se levantou. E aí cantou, não, mas nós vamos cantar o que Fernandinho cantou. Eu sou livre. E aí então, naquela mesma tarde, uma mulher seminua entrou dentro do templo da igreja na Coreia e disse: aonde está o pastor Cho? E alguém disse: ele está no escritório. E ela disse: eu quero vê-lo. Bateu na porta. Ele disse: pode entrar. Ele disse: ela entrou. Ela era bonita, ela era formosa, ela estava muito mal vestida, mas já não havia mais o porém. Ele disse: quando eu olhei para aquela mulher seminua, eu só vi a sua alma. Quem quer isso? Nos liberta, Senhor, do espírito de sedução, de sedição, desses poréns que nos confrontam todos os dias. Os nossos jovens que estão lutando para adorar a Deus de verdade, mas vivem esta guerra com esses poréns. Se o Senhor libertou o show, se o Senhor libertou você de outros poréns, nós vamos mais uma vez cantar. E agora, enquanto eles cantam, você vai falar com o Senhor. Pode cantar, meu irmão. Oh, Deus, pela tua palavra, traz o rio neste lugar. Cura-nos, ó Deus. Sara-nos, Senhor. Vem em nossa direção, teu favor. Toca-nos, seremos sarados nessa noite. Oh, Espírito Santo. Preste atenção enquanto eles vão. Eu vou falar uma coisa aqui que o Senhor está me dando ordem. Existem alguns poréns de algumas pessoas que são enfermidades físicas. São muitos os poréns físicos que causam na nossa alma verdadeiras lacunas, nos dilaceram, nos cortam a alma. Mas você vai falar também isso para Jesus. Tenha vergonha. Jesus te fez, Ele te conhece. Ele sabe da tua necessidade. O salmista disse assim: Ele se lembra e sabe que eu sou bom. Ó, que gostoso. Às vezes eu entro na presença dele dizendo: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Vim aqui para te servir um culto. E ele olha e diz assim: é pó. Se eu tratar esse menino com carinho, que ele é pó. Se eu jogar ele para dentro de mim, ele explode, ele é pó. O Senhor sabe de que você é feito. Apresente a Deus a tua necessidade. Será que o Senhor nos cura de um nervoso incessante? Será que o Senhor pode nos condicionar as células e os nossos neurônios para trazer paz e nos livrar do estresse?
Será que este porém não pode acabar-nos? Justiça, pela minha
quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Yeah.